Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do New Wave Catholic. Estamos muito felizes com esse novo encontro. Nós hoje vamos receber aqui o nosso Frei Sérgio Pinheiro. Estamos aqui com ele, ele já é frei há 12 anos. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ele, sobre essa vocação que ele acabou vindo a fazer, né, a ter e a transformar tantas vidas através dela. E vamos falar bastante também sobre a Quaresma de São Miguel, o que é, né, falar sobre Assis, falar sobre jovens, conversa boa. Ou seja, eu vou pedir já para todos que estão aí do outro lado já começar a seguir o Frei Sérgio, começar a seguir o nosso canal, dar o like, comentem e participem também da conversa, né? Depois mandando os comentários que a gente vai também gostar de responder. Frei, se apresenta um pouquinho para a gente. Bom dia. Fique à vontade. Muito obrigada pela presença. Paz e bem, obrigado. Paz e bem. Sou o Frei Sérgio Pinheiro, não é? Como a gente falou, como vocês falaram. Eu sou franciscano, tenho 32 anos. Novinho. Sou de Lisboa, nasci em Lisboa e pronto, entrei na ordem há 12 anos, não é? Ou seja, há 12 anos eu tomei esse hábito aqui. Sim. E pronto, e a partir daí vivo a vida franciscana. E a sua paróquia? Bom, eu sou sacerdote há 2 anos, fui ordenado dia 3 de julho de 2022, aqui em Lisboa, também, lá no Mosteiro de Jerónimos. E logo assim que eu fui ordenado, fui nomeado para a paróquia de São Lourenço de Canide, embora nós dizemos São Lourenço porque é o padroeiro, mas o mais conhecido o oráculo mais conhecido é Nossa Senhora da Luz, sim, que é a igreja principal. Fica lá em Canide. E vai ter, inclusive, vamos ter festa, vai ter festa, ou seja, vamos ter bastante coisa ainda para falar e avisos, né, assim, chamar o povo, né? Com certeza. E Frei, assim, uma coisa que eu ia perguntar, então, assim, em relação ao senhor mesmo, como é que foi essa descoberta, esse chamado, né, essa experiência de Jesus, de Deus com o senhor? Bom, eu, desde criança, né, participei da missa, na igreja, e eu lembro que desde criança eu, quando estava na igreja, escutava as músicas, não é, os cânticos, eu sentia assim algo diferente de uma, como é que eu posso dizer, uma presença, parece. A música te tocava, né? Você sentia através das músicas um Espírito Santo, talvez, dizia. Era como se eu sentisse um chamado, uma presença, não é? Deus comigo, não é? Uhum. Bom, isso acontecia, claro, eu sentia essa, vamos dizer, essa experiência diferente, não é? Mas quando eu comecei a crescer, adolescente, etc., eu não sentia assim nada de especial, mas eu sentia que queria ser padre. Desculpa, mas com quantos anos essa experiência da música começou a te tocar? Isso foi pelos 8 anos, 6, 7, Bonito. 8. Por isso a importância de levar as crianças, né, à igreja perto de Jesus. Sim. Então, mas aí... Pronto, aí eu Foi coroinha? Nessa idade ainda não. Eu só fui com 12 anos. Então, aí o senhor estava falando, aí foi a adolescência que o senhor começou a... Foi aí, com os 12 anos, que eu comecei... Bom, nós morávamos no Forte da Casa, que é numa outra cidade, depois mudámos para outra localidade, para a Ramada. Bom, aí foi quando eu entrei para os escuteiros, fui ser acólito, né? Sim, um caminho. E aí, vamos dizer, eu comecei-me a aproximar ainda mais, não é? Porque eu lembro, algo que eu não esqueço era a minha catequista que sempre, ou no começo ou no final, nos levava no sacrário. Ai, que e rezava connosco sempre. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Não é a oração do anjo. Sim. Que ele ensinou aos pastorinhos. Bom, e tudo isso foi trazendo mais espiritualidade, mais oração. Sim. E depois, nessa altura, bom... E como é que era na escola essa experiência de que as pessoas vinham? Não tinha alguma... ou era normal? Nada... Jogava bola? Quer dizer, jogar a bola eu nunca fui de jogar muito. Mas eu tinha os meus amigos, claro, nós... Também eu jogava porque
Mas eles Porque entendiam quando começou, assim, a ideia, minha pergunta era, quando o senhor começou a ter essa vocação, né, de perceber, né, que era aquilo que o senhor queria e começava a estar mais presente, né, de Deus e tudo, como é que foi, assim, as pessoas mais próximas do senhor em relação a isso? Pai, mãe, ou então os amigos, né? Como é que foi a reação dessas pessoas com o senhor? Bom, eu aceitaram? Tinha alguns colegas de escola que também estavam comigo lá na igreja, então já era mais tranquilo. Mas eu lembro quando eu disse à minha mãe, olha, chamaram para ir para o grupo, né, dos acólitos. A minha mãe disse não. Disse não por quê? Ah, não, nada. Só que ela disse mais tarde, né? Ela pensou, bom, acólito, seminarista, padre. Então, ela falou não. Mas depois, quando eu disse porquê, ela disse, não, nada, não, vai. Pois eu fui. E agora eu já aproveito para dizer, nessa altura, dia 24 de março, nunca esqueço, foi quando eu servi a primeira vez no altar, que eu tinha 13 anos. Foi numa quinta-feira santa. Ai, que lindo. E, bom, era tradição lá, os novos acólitos ser nessa missa de quinta-feira santa. E então, pronto, a partir daí, nós fomos 5 novos acólitos. E então nós combinámos, entre nós, né? Tínhamos de 12 a 15 anos, éramos 5. Uns tinham 12, 13 e havia um que tinha 15 anos. E então nós combinámos, a partir daí, de começar a ir à missa também à semana. Então começámos a ir. Foi assim que eu, desde aquela idade, desde os 13 anos, comecei a ir à missa todos os dias. Portanto, não só no domingo, como todos os dias. E eu depois fui ficando, porque aqueles meus colegas... Foi uma paixão, um amor, né, que não conseguia se afastar. Mas eles, é aquela coisa, começou, foi aquele entusiasmo, mas depois, hoje não posso, não sei o quê. Depois ficava 2, até que fiquei eu, ao longo dos anos, até eu entrar para o seminário, portanto, durante mais ou menos 3 anos, porque com 13 anos eu fui ser acólito, não é? E com 16 eu entrei para o seminário, 16 com quase 17. Então foi 3 anos, 4, não é? Sim. E isto eu ia, ou seja, durante 3 anos, isso para um adolescente, não é? Eu ia à missa todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sempre. E a mãe? Então, a minha mãe, ela primeiro disse que não, depois também às vezes dizia, não, a missa todos os dias, tens que estudar, essas coisas, não é? E às vezes dizia, a partir do tal dia não podes ir. Mas eu acabava sempre indo. E nunca houve briga, apesar de tudo, não é? Mas a tua mãe não era católica, ela não tinha um caminho, ela tinha... tão praticante, talvez. Quer dizer, eles, porque os meus pais... o Padre Bessa também comentou que também com ele também não foi tão fácil assim. Foi, quer dizer, os meus pais, bom, eram batizados, iam à igreja, mas como toda a gente, não é? Tinha aquela... E depois vamos dizer, quando eu comecei a ir mais à igreja, não é? Sim. Foi quando eles também começaram a vir. O meu pai mais porque tinha que me levar e buscar, não é? Sim. A minha mãe ficava em casa porque tinha que fazer o almoço, essas coisas em casa. Mas depois, aos poucos e poucos, ela foi também se aproximando. E uma das formas que Deus usou também para se aproximar ainda mais foi quando eu fui para o seminário. Porque quando eu entrei no seminário, depois a minha mãe também já começou a ir mais à missa. Quer dizer, já iam comigo, mas talvez a minha ausência ainda os levava mais porque era a forma de vê-lo. Exatamente. Quer dizer, mesmo eu estando no seminário, estando longe, mas eles... Deixa eu ver o que esse menino... está aprontando lá. E então, eles começaram a aceitar assim, e acompanhar. A acompanhar mais, Sim. E sobretudo, como é que eu posso dizer? Também a fazer uma caminhada, não é? Ou seja, eles mesmo também a aproximarem-se de Deus, não é? Sim. O senhor foi dando um testemunho, né? Mostrando, eles perceberam o que esse menino está tanto lá, o que tem tão de bom lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. Sim. Frei, outra coisa também importante, assim, queria falar, até porque os jovens, né, assim, se apaixonam demais. Eu vejo muita conversão através de São Francisco de Assis.
né? São Francisco Sim. de Assis, ele veio aí arrebatando, né, os corações de muitos jovens, né? E como é que foi essa paixão também por São Francisco de Assis? Por que Frei, primeiro? Bom, quando entrei para o seminário, eu entrei para a diocese, porque eu queria era ser padre, não... Quer dizer, eu tinha devoção a São Francisco. Sim. E ao Padre Pio, porque Padre Pio, bom, na minha paróquia tinha um grupo Padre Pio e, vamos dizer, eu muito ligado assim às pessoas de lá, embora fossem todas um pouquinho mais velhos do que eu, ou outros adultos, eu ainda não era, mas participava, né? Eu já sabia tocar o instrumento, né, do órgão, também a guitarra, então às vezes eles diziam, não, vem né, para tocar, para ser mais animado, não sei o quê. E pronto, eu tocava. E foi assim que eu também me aproximei desse grupo, não é? Então eu sempre tinha a referência de São Francisco e do Padre Pio através deste grupo, não é? Que era o grupo da oração, Padre Pio, ou seja, tinha um carisma também franciscano. Mas quando eu fui para o seminário, eu fui para o seminário diocesano. Só que, já agora, eu conto isso. Já contei outras vezes, até a algumas pessoas, e até publicamente uma vez, que quando eu entrei no seminário, né, eu cheguei, o seu quarto é o número tal, eu fui para o quarto, e quando eu subo, a minha porta era à direita, no cimo das escadas do segundo andar, e lá estava a minha porta, e ao lado uma pintura, aquela pintura mais conhecida de São Francisco. E eu olhei e disse assim, São Francisco, você está-me a perseguir, não é? E bom, isso foi. E depois eu continuava no seminário, e eu lembro que o meu diretor espiritual um dia falou daquela passagem, que também São Francisco sentiu-se chamado, do jovem rico. E disse, olha, reza com esta passagem do jovem rico, porque ele perguntou a Jesus o que posso fazer de bom, e ele disse, vai, vende tudo e segue-me. Dá o dinheiro aos pobres e depois vem e segue-me. E logo nessa altura, passado poucos meses, teve o encontro diocesano da juventude, e nessa altura eu ia transitar daquele seminário, que era o seminário menor, para o maior, que é até aqui pertinho, que é o seminário de Caparide. E então eu escolhi, porque tinha vários palestrantes, não é? Tinha vários pregadores, e eu vi um que era com o padre Ricardo Neves. Eu disse, não, vou para aqui porque ele vai ser o meu vice-reitor no seminário. Então... E eu fui e ele pregou exatamente sobre o jovem rico. Pregou sobre o jovem rico e que ele não quis seguir Jesus porque saiu triste, e Deus é assim conosco, que ele nunca desiste, ele diz, vem. Padre, só fazendo uma observaçãozinha para o senhor continuar já. É assim, engraçado, né, que Deus, ele vai agindo de forma, assim, com pequenininhas, assim, coisinhas informativas, dicas, né, assim, olha aqui, olha ali. O se a gente não tiver ligado, se a gente não tiver ligado, a graça passa, né, a gente tem que estar ligado para esses mínimos detalhezinhos, exatamente, né. Esses sinais, né. Então foi isso que o senhor foi percebendo devagarinho. Foi. Porque logo o ano seguinte, porque isso aconteceu foi em 2009. 2009. No ano seguinte, teve outro encontro diocesano dos jovens, noutra cidade, e o tema era... aqui foi a catequese, né? Que tinha esse tema. Mas no ano seguinte, já foi em 2010, o tema do próprio encontro era bom mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna. Quer dizer, era de novo. E eu, quando peguei naquilo, disse assim, outra vez esse tema para mim, outra vez o jovem rico. Ele está ali em cima, insistindo, né? E a primeira vez eu até esqueci. Antes destas duas confirmações, vamos dizer, a primeira vez foi logo depois de ter falado com o meu diretor espiritual e ele ter dado essa passagem, foi quando eu fui numa vigília pela ordenação diaconal, de dois que iam ser ordenados diáconos, e passaram assim uma cesta com santinhos, sabe? E tinha a frente era igual, tinha o rosto de Jesus, mas atrás cada um tinha uma
uma passagem diferente. Sim. E a minha foi São Francisco. Jovem Rico. Jovem Jovem Rico. Eu do Jovem Rico. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue. Bom, ou seja, isso esteve ligado um pouquinho a São Francisco. Não era para ter dúvida. Não é para ter Nossa. dúvida. Mas depois eu realmente comecei a ler sobre São Francisco. Tinha um companheiro no seminário que gostava muito de São Francisco, nós falávamos muito, até que eu entendi, não, o meu caminho é por aqui. Entendi exatamente porque comecei a pensar, não é? No seminário eu gostava muito da vida fraterna, assim, da vida comunitária. Eu disse um dia, se eu for para uma paróquia, vai ser diferente, não é? Hoje eu também sou pároco, apesar de tudo, né? Então Deus troca as voltas, às vezes é como Ele quer. Mas claro, sou pároco, mas tenho uma vida franciscana, tenho os confrades, tenho a comunidade. Isso né? é legal saber, até porque assim, muita gente... É ignorância, não sabe mesmo, a gente não tem ideia. A diferença entre o frei e o padre, né? Assim, tem alguma diferença? Bom, o frei é porque é o nosso, vamos além dizer, de ser título... o segmento do São Francisco. Exatamente. Carisma. É a carisma. É porque frei quer dizer irmão, não é? Sim. Então, veja que teve o próprio companheiro de São Francisco, não é? O Frei Leão também era sacerdote, mas chamava Frei Leão. Então, por isso é que nós, mesmo sendo padres, também chamamos Frei. Sim. Porque significa irmão, porque São Francisco chamava irmão a toda a criatura. Bom, mas, claro, tem irmãos freis, não é? Que são sacerdotes, que é o meu caso, fui ordenado. Sou pároco até também, portanto, Sim. claro, também sou padre. Mas tem irmãos que, vamos dizer, optam por não ser ordenados. Do sacerdócio. Exatamente. Sim. Bom, a gente exteriormente não se distingue só na missa, né? Mas exteriormente tudo tem o hábito. Pronto. Ou então outra roupa, porque às vezes nem sempre está de hábito. Sim. Mas somos todos freis. Ou seja, a diferença é que uns são padres e outros todos não são. Todos são freis, alguns todos são padres e outros não. Sim. Exatamente, porque o que distingue é que nós somos religiosos, fazemos votos. É isso que eu ia perguntar. De castidade, pobreza e obediência. Castidade, pobreza e obediência. Exatamente. Sim. No nosso caso, nós fomos rigoristas, nós não fazemos, parece estranho, até porque somos franciscanos, mas não fazemos, não é que não fazemos, mas não chamamos voto de pobreza, chamamos voto de viver sem nada próprio. Sim. Claro que se a gente for muito estritamente, então não podia ter um telemóvel, não podia ter o meu próprio hábito. Bom, mas aquilo que São Francisco intuía era não ter nada próprio. Dos outros, né? Que os outros queiram nada que se apegue. Exatamente. Sim. Ou seja, não se apegar a nada. Tem uma, eu estava vendo, né? Justamente foi com o Frei Gilson, né? Assim, na Quaresma de São Miguel, que a gente ainda vai falar. Sim. Assim, sobre que uma passagem, foi o Vilela, que é um conhecido, né, lá no Brasil, e ele veio diante do Santíssimo e perguntou, né, é pecado ser rico? Né, ele perguntou isso para o Frei Gilson. O Frei Gilson respondeu com a Bíblia, né, dizendo ali uma passagem, dizendo que é muito difícil um rico entrar na porta do céu. Jesus diz isso, né? Ou seja, e o Frei Gilson foi muito sábio ao dizer, né, não é pecado. Deus não disse que é pecado, exatamente. mas vai se tornar muito difícil. Né? Se usa a sua riqueza, né? Mas Jesus também, na mesma passagem, ele também diz, então quem poderá salvar-se, dizem os discípulos, não é? Se é assim tão difícil. Ele disse, aos homens é impossível, mas a Deus nada é impossível. Quer dizer que até o rico é difícil salvar-se, mas pode salvar-se. É possível, mas é possível, é difícil, mas é possível, né? O problema só não está na riqueza, né? É o apego material, está no sempre. coração, não é? Ou seja, eu até posso imaginar pessoas que têm pouco, mas aquilo pouco que têm são, como a gente fala, mão de vaca, não é? Sim, agarrados. Agarrados. Né? No Brasil também, mão de vaca. Isso, não, eu sei. Mas para dizer, ou seja, tudo está no coração. Às vezes nós temos que ser pobres, sobretudo no coração. A maneira como a gente trata o outro. Sim. E saber o tempo que nós damos, a disponibilidade. Que Deus te deu, né? Se você se tem frutos do teu trabalho que seja mais, é saber usar, né, daquela forma, de uma forma boa, né? Então, acho que é por aí, né? Se Deus te deu isso, é porque talvez ele queira que você use de uma forma certa, boa. Acho que é mais por aí. Na oração de São Miguel fala, né? Tudo que eu tenho, né? Coloca ao seu dispor, né? Da forma, né? Sim. É uma das partes, né? Que fala isso, né? A minha casa, a minha família, tudo, né?
Sim. seja disponível a Deus, né, Jesus. Então, assim... Assim, na nossa vida de casado, né, o pai da Mariana e eu, nós temos 41 anos de casados, né? Parabéns. Obrigada. Amém. E, assim, e nos conhecemos em grupo jovem. Olha só. Então, assim, e São Francisco foi, assim, importantíssimo, porque na época passava muito aquele filme, não sei se o senhor viu alguma vez, Irmão Céu, Irmão Sol e Irmã Sol, Lua. Irmã É Lua. lindo esse filme. Nossa, Sim. e a gente via aquilo e falava, ai, Pessoal, nossa, assiste, São Francisco. que ainda tá por aí. São Francisco, né? Santa Clara. É lindo esse filme. Nossa, né? e aquilo foi assim, levando a nossa juventude, levando a nossa vida. E realmente, quando a gente foi em Assis, foi assim, maravilhoso, né? É. Nossa, a gente teve em Assis, eu não sei quanto tempo tem isso daí, já tem um tempinho. Foi antes da pandemia. Nossa, não, eu fui com vocês também, a gente foi uma vez. Você foi com o papai separado uma vez e depois a gente foi junto. Ele, quando desceu lá onde tem, né, onde São Francisco está sepultado e os irmãos, né? Sim. Ele não queria sair de lá. É uma Jorge, a gente tem que sair. Não quero sair daqui. Não quero sair daqui, tá tão Porque bom. é muito forte, É né? uma experiência fantástica. Não, só a cidade, só de você entrar em Assis, você sente uma atmosfera completamente diferente. Por isso que eu digo, aí a gente é outro também convite que a gente vai fazer, né? Vamos montar um grupo. O que o Frei acha de montarmos um grupo jovem e ir lá para Assis, né? Ele já tem uma peregrinação marcada, né? Então. Talvez, organizando, né? Sim, eu sei que No ano daqui da jubileu. Diocese, que pelo ano jubilar dos jovens, né? Que vai ser organizado, já está a pensar 50 autocarros. Olha. Só para sair aqui de Lisboa. Olha, então, quem está interessado, já escreve aí nos comentários, que a gente vai gravar o nome, né? Que a gente vamos entrar nessa... Vai ser o quê? caravana. Assis, Roma? Bom, Roma eu tenho a certeza. Sim. Que nós vamos. Assis, ainda não sei. Mas eu acho que Padre quem vai a Pio? Roma tem que ir a Assis, porque é Quem do vai lado, a Roma né? vai a Sim. Assis. E Padre Pio. Também são só mais 5 horas, né? Vale muito a pena, uma peregrinação. É mais longe, mas nada é impossível, né? Quem como Deus? Ninguém. Ninguém, né? ninguém como Pois Deus, é. exatamente. E vamos falar então, né? Então, quem como Deus? Ninguém, né? Ninguém. Vamos entrar nesse assunto, falar um Vamos. pouquinho de São Miguel, Arcanjo São Miguel, né? Eu tenho aqui a imagem de São Miguel Arcanjo, mostrar aqui para o pessoal. Eu sou muito devoto porque eu sou Miguel também, né? É Sérgio Miguel. pequenininha, Ah, não sabia. Sérgio Miguel. ela é muito pequenininha, mas assim, por que ela é pequenininha? Porque eu tô esperando, eu ainda vou ganhar o sorteio, que tá tendo um sorteio das irmãs do Instituto Resed. Ah, tá. Dia 29/9 a gente vai receber, quem for sorteado vai ganhar uma imagem, né, de São Miguel, que eu acho que é 30 centímetros ou 20 centímetros, é uma imagem Que linda. veio lá do Monte Gargano. É, e vai ter a relíquia do Monte Gargano também. Então, assim, essa é pequenininha, mas quem sabe a gente ainda ganha uma grande aí no sorteio. Quem quiser aí as Sim. rifas, podem mandar também mensagem que a gente vende as rifas. Então, padre, São Miguel, vamos lá, fala um pouquinho sobre Arcanjo São Miguel para nós. Bom, São Miguel nós sabemos, não é? Ele é o protetor, assim, contra as causas mesmo da luta contra o demónio, contra a sua rebeldia, né? Porque conta a história, não é? A tradição, que houve uma batalha no céu, não é? Ou seja, no fundo Deus queria enviar o seu próprio Filho, Jesus, à Terra, o Verbo eterno e criado, para habitar no meio de nós, não é? Chamado Emmanuel. E, claro, e o demónio, não é? Satanás, Lúcifer, não é? Porque era o anjo de luz, Sim. tinha vamos dizer, um trono muito especial no céu. Ele disse: o quê? Fazer-se homem? Como quem diz, porque é que não se faz anjo? Nós somos muito mais superiores. Só que Deus não tem os nossos planos. Deus é Deus. Deus é Deus, exatamente. E se Ele queria assim, Ele sabe, né? E então... Muitas das vezes a gente se depara com isso na vida, né? De momentos em Exatamente. que a gente não quer que aconteça, né? Fala, poxa, mas por que está acontecendo isso? Né? E a gente não entende, né? E aí alguns se revoltam, né? Outros não. Exatamente. E às vezes até culpamos Deus, né? Pois. Quando às vezes o problema foi como o demônio, ele é que se rebelou, quer dizer, ele não quis o projeto de Deus, né? E arrastou com ele alguns outros anjos, não é? E só que São Miguel lutou, não é? Para que Deus fosse defendido. Daí a expressão que ele terá dito, não é?
no céu, quem como Deus? Ninguém como Deus, não é? E então, ou seja, ele no fundo entendeu, disse, não, há o projeto de Deus, nós temos que aceitar. Ele no fundo precipitou o demónio, vamos dizer, no inferno, não é? Sim, que é a oração, né? A gente exatamente fala isso, né? E depois, bom... E junto com eles os que... Né? Os espíritos malignos, né? Que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas, exatamente. Sim. Portanto, no fundo, no tempo de São Francisco, e hoje, não é ainda, mas naquele tempo também ainda era muito forte essa devoção, e São Francisco dedicou a ele uma quaresma, porque hoje, é preciso entender isso, hoje nós celebramos no dia 29 de setembro os arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas não era assim há alguns anos, e no tempo de São Francisco, as festas dos santos eram separadas. Dia 29 era só de São Miguel, depois tinha os outros dias para São Gabriel e São Rafael. Por isso é que ainda hoje nós fazemos o que São Francisco fez. Eu acho tão importante, porque às vezes nós fazemos a quaresma, claro, é um tempo propício, Deus quer-se, porque se Deus está de novo a trazer esta devoção, é porque Ele quer, o Espírito Santo quer. E eu, como franciscano, ainda mais tenho essa responsabilidade, não é? Porque São Francisco, e é isso que eu gostaria de sublinhar, ele fez esta quaresma em honra ao arcanjo São Miguel, mas no fundo porque ele entendia, ele foi entendendo ou seja, quanto mais o tempo passava e a sua conversão ia tornando-se mais perfeita. Essa luta exatamente, espiritual. Exatamente, ele e ele passou, né? até tem a carta aos fiéis, porque São Francisco tem escritos, né? Ao contrário de outros santos, até mais cultos do que ele, que não têm escritos, por causa de São Domingos. E ele tem escritos, na plena Idade Média, era muito caro fazer pergaminhos, etc. Ele tem escritos. E ele tem um dos escritos que é aos fiéis, onde ele diz isso mesmo claramente, diz, temos que fazer penitência para nos salvar. Bom, e então ele fez várias quaresmas, no fundo, não é porque ele achava que era mais santo que os outros. Não, mas ele entendia... Pelo contrário, né? Exatamente. Tanto que ele até... Houve uma época que ele dizia, será que o Senhor me perdoou todos os pecados? E foi lá em Fonte Colombo, onde Deus lhe disse, não, eu perdoei todos os teus pecados. Então ele fazia penitência por isso, porque ele entendia que... Não é? Às vezes até quando chamavam santo, ele dizia, não sabe. Você não sabe se eu sou santo, deixa... Até o último dia, só quando eu morrer, que vamos saber se eu sou santo. Né? Extrema, posso cair. Né? Então ele fez a quaresma de São Miguel e durante a quaresma, isso é que é tão importante que nós esquecemos, durante essa quaresma que ele fez, começou no 15 de agosto e terminou dia 29 dia de setembro. Nossa Senhora da Assunção. Exatamente. Então, no dia 14 de setembro, isso é sabido, hoje nós celebramos a 17, para não ser do mesmo dia, né? Para não colidir, mas no dia 14 de setembro, dia da exaltação de Santa Cruz, São Francisco teve uma experiência com o crucificado. Há muitas pinturas, até, não é, que representam São Francisco aqui embaixo e o crucificado aqui em cima e raios a sair. Mas dizem não, está escrito nas... Tem escritura, sim. Nas biografias de São Francisco, e o retrato mais fiel, que é do Frei Leão, o tal Frei Leão, que eu falei há pouco, em que ele diz que São Francisco não estava cá embaixo. Ele se elevou, ou seja, ele teve uma experiência de levitação. Porque ele, Frei Leão, tinha recebido a instrução de São Francisco, não se aproxime, porque São Francisco ficava retirado a rezar. Exatamente. Ele ficava lá dentro e Frei Leão cá do lado de fora. Só que Frei Leão achou tão assim demorado, ele não tinha tocado ainda a sineta, que ele disse, não, eu vou passar das marcas, vou passar os limites, eu vou entrar e vou ver. Foi aí que ele viu São Francisco elevado. E nisso que ele estava elevado, ele viu a figura de um serafim. Ou seja, era, no fundo, um serafim em forma de cruz. Ou seja, era o próprio Cristo, mas tapado como o serafim, ou seja, que tem as asas, 7 asas, não é? Sim. E São Francisco, como é que ele ficou estigmatizado? Não foram raios que saíram, embora muitas vezes representamos assim, porque foi São Francisco tocou. É como se estivesse frente a frente para o crucifixo e tocou. Nisso que ele tocou, ele ficou e teve ficou com as chagas. Não é as 5 chagas.
Bom, e isso é tão importante porque foi durante a Quaresma de São Miguel, ou seja, foi quando ele estava a fazer penitência, quando estava a fazer oração, quando se identificava na luta contra o mal. Ele é o Monte Alverne, né? Exatamente, no Monte Alverne. Ou seja, no fundo, aquilo que aconteceu para a gente entender bem e até, como é que eu posso dizer, e contemplarmos bem essa e cairmos na conta, é que, no fundo, o que aconteceu na Quaresma de São Miguel é que ele foi carnalmente identificado com Cristo, com a paixão de Cristo. Então, no fundo, não pode acontecer menos com a gente, né? A gente deve fazer a Quaresma de São Miguel para se identificar com Cristo, para também, como diz São Paulo, na nossa carne nós assumirmos as marcas da sua paixão. Sim. E isso tem consequências. Não sou eu que vivo, né? Ele que vive em mim, né? Exatamente. Né? Nossa, que lindo, em nome de Jesus. Não, é muito bonito e é uma deve ter sido, né? São Francisco, eu gosto muito também. Eu tenho aqui Santa Clara, né? Santa Chiara. A gente, quando foi lá, né, a experiência, quando a gente passou pelo museu, que a gente via, né, o silício, as coisas, né, que eles usavam, né? Assim, é uma coisa, uma experiência. Eu chorava diante, assim, das vestes de Santa Clara, sabe? E assim, quando a gente está falando isso tudo aqui, né? Quando a gente fala o pessoal aí atrás vendo tudo, é porque assim, quem vive é uma experiência tão boa que a gente convida a todos, né? Assim, vamos viver isso, né? E quando a gente fala isso também, para eu não cair também, que a gente não caia, porque eu sou muito pecadora, então assim, que Deus me fortaleça, somos, né? Então, assim, que Deus fortaleça. Eu acho que o único jeito da gente se manter forte é assim mesmo, é seguindo a Quaresma de São Miguel, é rezando, é fazendo penitência, com certeza, né? E isso que você falou agora, né, me chama a atenção que a gente tem na nossa igreja, né, o sacramento da confissão, né? Que é tão bonito, é tão bom. Você sai de lá com tanta paz. Padre, o padre é muito importante. Como padre, o senhor lembra de algumas confissões? Não pode lembrar. Não. Né? Não. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu já fiz essa pergunta também pro outro padre. Não lembro e nem quero lembrar. É a resposta. Porque, assim, para as pessoas que estão vendo, fiquem à vontade para se confessar. Entendeu? Foi nesse sentido que eu quis fazer a pergunta. É verdade. Fiquem à vontade para confessar. Podem falar o que for, porque o padre está acostumado a ouvir muita coisa, não vai se assustar. E é uma bênção poder falar as besteiras que a gente faz e ter essa... O coração, né? Misericórdia de Deus. Né? É um presente de Deus. É uma misericórdia de Deus, né? Exatamente, para nós. Porque normalmente, né, o mundo está acostumado a julgar, a dizer você isso, você aquilo. O perdão, só Deus mesmo, não é? Ou seja, até nisso nós às vezes temos aquela ideia, não, porque a igreja não se abre, porque a igreja não sei o quê, porque a igreja é fechada. Mas... Como é que dizem isso? Se a igreja é aquela que, em nome de Deus, perdoa. Né? Não, e vão falando assim, eu confesso direto com Deus, não preciso de... Não, mas não tem essa experiência tão rica que é, né? Falam isso, mãe, até assim, eu vejo muito assim com os meus amigos, pessoas mais jovens, até muitos já vieram mesmo, alguns já vieram falar assim, Mariana, eu tenho vergonha, eu não vou falar as coisas que eu fiz. Não vou. É verdade. Entendeu? São coisas assim que eu tenho vergonha. Eu falei, que bom que você tem vergonha. Por isso mesmo que você tem que ir. Porque se você não tivesse vergonha, é porque você não estava arrependido. Não incomodava. Esse sentimento da vergonha é um sinal de que você tem que se confessar. Né? Em nome de Jesus. Por isso que eu toquei nesse ponto com o padre. Porque, assim... Não interessa o que você fez, o padre não vai prestar atenção exatamente naquilo, na gravidade. Ele vai te ajudar, né? Naquele objetivo que você... para não acontecer novamente. Exatamente. Uma vez um padre falou para mim também assim, e a gente explica que também não precisa chegar e falar assim, a pessoa roubou uma vaca. Não precisa explicar que foi no quintal de não sei o quê, foi lá não sei onde, demorou não sei o quê, e aí... Primeiro eu cortei o arame para passar. Eu roubei a vaca, acabou. Entendeu? Não precisa contar a história toda. É realmente ir direto ao ponto, sabe? Se abrir mesmo, se rasgar, né? Rasgar o coração e mostrar que está arrependido, né? Porque a presença do sacerdote ali não é ele. Não é? Tudo bem, eu para dizer isso, tem gente que talvez nos escuta e diz assim, mas isso é porque você tem fé, né? O senhor tem fé. Não, mas não é o sacerdote ali, é Cristo, né? Lógico, pela mediação do sacerdote. E mesmo essas pessoas que dizem, confesso diretamente a Deus. Mas se fosse eu ficava na dúvida. Eu falei com Deus, mas será, não será? Agora, Deus é tão bom que dá à igreja para nós termos a certeza, Muito aqui, bom.
Eu Porque está vos na perdoo, palavra. vai e não peque Exatamente. mais, né? São as palavras finais. E está né? na palavra que Jesus, né? 8 dias depois, ou seja, não foi lá depois do Pentecostes, não, foi 8 dias depois de ressuscitar, não é? Ou seja, Sim. logo a semana, o segundo domingo da Sim. Páscoa, Sim. ou seja, o domingo da misericórdia, ele apareceu aos discípulos, aos apóstolos, que soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes será perdoado. Verdade. Então, é muito O que forte. ligar Tá na no céu palavra. será ligado, o que ligar na terra será ligado ao céu. Né? Exatamente. É muito bonito. Então, isso em relação, a gente está falando isso tudo por causa da Quaresma de São Miguel, né? Que também Sim. é a luta, né? A luta contra o pecado, é a luta contra, né? Exatamente. Assim, Então, Nós não vencemos a luta contra o pecado por nós mesmos. Temos que recorrer à confissão, Sim. à oração, sim. Ao lutar terço. com os anjos, porque se a gente lutar com as nossas forças, a gente cai. O terço. E a Quaresma, né, assim, para quem não sabe, né, são 40 dias, né, pai? Exatamente. Começou dia 15 de agosto, né? E vai até o dia 29. E Os domingos não contam, né? Porque domingo é sempre... contam. Sim. E para Dia quem da quer ressurreição. acompanhar, ainda dá tempo. Não fale que é tarde demais, porque dá tempo ainda. Tem todas as 4 horas da manhã aqui em Portugal. E também quem não pode acordar às 4 horas da manhã, que seria uma bênção, mas não pode, às 8 horas da manhã, tem às 4 horas da manhã do Brasil, né? Com o Frei Gilson, com também as irmãs do Instituto Resed. E daqui de Portugal também estão fazendo às 4 horas da manhã. Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar, né? Vamos Exatamente. acompanhar. Nem que vá por curiosidade. A curiosidade é boa também. É isso. Né? Vai Exatamente. ouvir, vai ver o que está acontecendo, qual é o movimento, né? E assim Deus vai tocando aos pouquinhos, né? Sim. Essa Quaresma de São Miguel, eu também acho muito importante, principalmente para o jovem, né? Que a gente tem uma tendência de achar que o importante é ser feliz. Né? Isso aí é a máxima do mundo, né? O importante é ser feliz, vamos ser felizes, independente do que for, né? E o que acontece, na verdade, é que a gente sabe, e uma das armas do inimigo, né, é querer mostrar que ele não existe. Não, o mal não existe, a gente é feliz, a gente pratica o bem, a gente não faz mal a ninguém, então tá tudo bem. E não é bem assim, né? A gente sabe que... É a arma dele. Quer dizer, a felicidade não é só quando a gente está a sorrir, não é? Quando tudo vai certo. Porque aí é fácil ser feliz, não? Ou seja, isso não é felicidade, são momentos de alegria. Sim. E talvez até muito subjetiva, não é? Agora, como é que eu posso ser feliz se o outro não for feliz? Por exemplo, não é? Como é que aquele que está ao meu lado... como é que eu posso não olhar para ele? Sim. Tem o pobre, tem o doente, tem as pessoas da minha família. Então eu só sou feliz quando eu faço o outro feliz, quando nós todos realmente estamos unidos a Deus. E, sobretudo, lógico, aqui é quem tem fé, mas eu sou feliz quando eu faço a vontade de Deus. E agora o senhor falou sobre uma das... assim, de uma forma da gente ter misericórdia, né? De obra de misericórdia, né? A caridade, né? Sim. De praticar a caridade. Como é que a gente pode praticar a caridade nessa Quaresma, né? Também, né? E o senhor tem uma obra muito bonita, não é? O senhor quer falar sobre a obra? Bom, eu posso dizer, na nossa paróquia, nós fizemos este ano, graças a Deus, um encontro que se chama Com Deus Tem Jeito, onde nós reunimos com a comunidade da Obra Lumen, Pois, é essa obra que eu estava que é a querendo que o senhor Fazenda falasse. da Esperança. Também veio o Cleto da Comunidade Canção Nova do Brasil, de propósito, porque um pouco, Com Deus Tem Jeito, começou de uma expressão dele, porque ele era, como é que fala, era toxicodependente, não é? É usuário de drogas. E todo mundo dizia, o Cleto não tem mais jeito. E a mãe disse, não, com Deus tem jeito. Cleto tem jeito, sim, com Deus. E então, bom, depois de nós rezarmos, etc., e de discernirmos, percebemos que era realmente que Deus queria esse encontro. E daí depois surgiu, temos ainda pessoas do Lumen aqui na paróquia, mas também formámos o grupo da Esperança Viva, que é da Fazenda da Esperança, mas é para apoiar realmente aqueles que estão na Fazenda. Até porque esse encontro... Tem quanto tempo a Fazenda?
Bom, a Fazenda em Portugal já está há 12 anos. 12 anos, já está há 12 anos. Eu achei que era menos tempo. Não, mas já está. Só que teve umas fases, não é? Mas já está há 12 anos. E atualmente, depois desse encontro que nós fizemos na paróquia, que foi dia 24 de março. Olha. Interessante a data, que eu já falei nessa data na minha vida. Nós fizemos o encontro com Deus Tem Jeito. O senhor patriarca foi lá também celebrar a missa. E foi tão bonito, porque isso aqui eu faço uma partilha, porque quando nós rezávamos antes, para saber se era da vontade de Deus, Deus deu uma palavra que foi: meu Deus, por que me abandonaste? E exatamente no dia do encontro, a missa já foi a missa do Domingo de Ramos. E qual era o Evangelho, não é? Era o Evangelho da Paixão, onde Jesus também dizia: meu Deus, por que me abandonaste? E então, daí, tivemos 5 acolhidos. Depois houve um que saiu, etc. Mas há um deles que se chama Miguel, que ainda hoje está na Fazenda, não é? E que era um caso assim, vamos dizer, que até um frade nosso conhecia, etc. E ele depois ligou-me e disse: Frei, isso foi um milagre. Eu disse: mas porquê? Ele disse: não, porque é o ele... daqui. Deve ser. Porque ele disse, foi um milagre, porque ele foi ao encontro, né? Houve gente de Coimbra que veio, porque as irmãs trouxeram lá de Coimbra, as irmãs da Toca da Cis, eu acho. Não, da Fraternidade do Caminho, desculpa, da Fraternidade do Caminho trouxeram pessoas de Coimbra. Houve uma senhora que foi acolhida, que hoje está na Fazenda na Alemanha, parece, ou ficou lá embaixo. Eu não lembro se ela foi ou se ainda está no Alentejo. É assim uma coisa. Mas ela foi acolhida. Ela, mudou de vida. Mas esse rapaz, o Miguel, ele já tinha tido várias oportunidades. Os pais já tinham posto fora de casa, embora ele voltava depois, não é? E nesse dia, houve algo assim. Quando começou o encontro, ele foi com os pais e, num instante, ele desapareceu. Dizia: onde é que está o Miguel? Cadê ele? Não sei o quê. Ninguém encontrava. E no dia seguinte ele pediu, não sei, o telemóvel a alguém, não sei como é que ele fez, ligou para a mãe e disse: mãe, dá o número do rapaz da Fazenda. Ele ligou para lá e disse: olha, eu estou em tal parte aqui em Lisboa, vem-me buscar porque eu quero ir para a Fazenda. A mãe chorou muito, etc. E quando o Frei me contou isso, ele tinha-me dito que a mãe, naquele dia, tinha dito assim, do encontro, disse: olha, se você não for hoje sai de casa. Talvez uma mãe desesperada, não é? Porque uma mãe dizer isso. Sim. Mas eu disse para o Frei assim: olha, mas também se a mãe disse isso, foi por isso, né? Então não foi assim. Não é que eu não estava acreditando que fosse sobrenatural, mas eu dizia, foi porque a mãe disse isso, né? E ele disse: Frei, você não está entendendo. A mãe já tinha dito isso muitas vezes. Só que ele sabia que a mãe era mole, que acolhia de novo. Então, quer dizer, foi de Deus mesmo, porque não foi por a mãe ter dito: essa é a última vez mesmo. Não, foi um chamado, Porque ela já tinha dito. Foi um chamado. E ele hoje está na Fazenda, está a ser acolhido, não é? Então, quer dizer, nós temos, hoje em dia, para dar continuidade a esse trabalho, queremos fazer outro com Deus Tem Jeito. Deus vai pôr, mas todos que os sábados... as pessoas procurem também, né? Quando a pessoa, às vezes, eu não sei, e às vezes encontra uma pessoa numa situação de desespero, né? Saber que em Lisboa existe, né? Esse caminho. Nós temos todos os sábados no Seminário da Luz, que é o convento onde eu moro, que o povo chama seminário, porque antigamente era Seminário da Teologia nossa, dos franceses. Então, no Seminário da Luz, fica logo em frente à nossa igreja, temos todos os sábados encontro às 10 horas, do Grupo Esperança Viva. Quer dizer, tem lá gente do Lumen, tem pessoas próprias da paróquia, tem o Paulo que vem da Fazenda da Esperança, vem lá de Celurico da Beira, muitas vezes ao sábado para estar connosco. Isto para dizer, quem souber, sei lá, de uma situação de família, alguém queira ser acolhido. Está nessa dificuldade. Exatamente. Está nas drogas, no álcool, etc. Tem esperança. Tem esperança, exatamente. Então, você que conhece, com certeza a gente, né, espero que não conheça, mas assim, se tiver alguém ou coisa assim, tem esse caminho, né? Busca aí, que tem aí no seminário
Não, da e tem o luz. Instagram também. Tem o Instagram, eu sigo também. lá. Segue o Frei Sérgio, né? Que também lá a gente só mandar... Depois a gente vai colocar umas os perguntinhas. Você podem fazer pergunta para o Frei Sérgio também, que eu tenho certeza que ele vai ter muita alegria de responder, né? Em relação a esses assuntos também. E... em relação também à Quaresma de São Miguel, que a gente está falando, que eu acho que isso tudo tem muito a ver, né? Assim, que é a luta, né? Que é a luta justamente contra o demônio, contra essas ciladas e essas coisas que ele vem nos colocando e nos afastando de Deus, né? Ontem, a Quaresma falava muito sobre justamente não deixar o para amanhã. Né? Assim, o início do texto da Quaresma. Quem quiser também o livro sobre a Quaresma e tudo, também manda mensagem, que a gente dá um jeitinho de explicar como consegue. Mas ela falava muito sobre isso, né? Sobre o não deixar para amanhã, né? Quem está ouvindo ou quem está... Se Deus fala contigo hoje, faz, né? Assim, não deixa para amanhã, porque isso é uma das ciladas do demônio. E até isso que a gente está conversando agora, a gente sabe, né? Que a gente rezou ao Espírito Santo, a gente pediu para que ele conduzisse, né? Foi. E assim, então alguém que estiver assistindo, que se sinta tocado, que procure, né? Para poder ter essa orientação, para poder seguir, né? Amém. Então, vamos ouvir alguma música? Eu queria, era isso que a gente tinha que pedir pro Frei, que eu queria muito ouvir. Uma musiquinha, um trechinho de uma música, porque o Frei também toca, né? Tem esse dom. Ele falou isso, que foi uma das coisas, né, que chamaram. A música, né? A tocar. música, então, toca, canta, tem uma voz bonita. Vamos Chegou lá, Frei, a guitarra. aí, olha. Obrigado. Seu Tomara instrumento. que tá afinadinha. Deve estar, né? Vamos lá, toca um trechinho de uma música aí que o senhor acha. Bom, a gente falou há pouco da pequenez, da humildade, da pobreza. O Evangelho do dia de São Francisco também é o mesmo Evangelho do dia do Sagrado Coração de Jesus. E é onde Jesus diz esta palavra, e que eu vou cantar. Pessoal que tá Diz aí, assim: transforma essa música em oração. Aproveita esse momento. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Eu te bendigo, ó Pai. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Eu te bendigo, ó Pai. Sim, ó Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Eu te bendigo, ó Pai. Amém. 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 Que seja assim sempre, que nós bendizemos ao Pai, Bendigamos. né? Bendigamos ao Pai. Sempre, sempre. Sempre. Alguma... Essa correntinha, explica pra gente. Minha mãe também usa. Eu Explica vi. pra quem tá vendo. Então, essa corrente, até tem aqui a medalha de Nossa Senhora das Graças. Essa corrente é própria de quem faz a consagração total à Virgem Maria. Sim. Segundo o método de São Luís Maria Guerrinhon de Montfort, não é? No fundo é a consagração total dos nossos pensamentos, desejos, das nossas intenções, da nossa vida toda à Nossa Senhora. E deixamos que ela nos conduza. E usa-se a expressão escravidão de amor, não é? Escravo, não porque, claro que em Deus não existe escravidão, Ele nos liberta, mas é escravo por opção. Ou seja, nós queremos ser escravos de Maria, não porque
realmente no Evangelho Com o existe a objetivo de escravidão. servir, né? Exatamente, mas com o objetivo de a servir e, sobretudo, porque sabemos que Maria em tudo faz a vontade de Deus. Então, se em tudo ela sempre fez e fará a vontade de Deus, então se nós formos assim quase que escravos dela, ou seja, quase, vamos dizer, maníacos em fazer a vontade de Maria, vamos perceber, no fundo, que ela nos está a encaminhar para Jesus. Sim. Isso é uma grande graça. Ô, Mari, tem um meme, só para eu não esquecer, tem um meme, o senhor já viu? Um meme que Acho tem que não. assim, Será? Jesus conversando com São Pedro. Esse que eu ia falar. Muito bom. Jesus conversando com São Pedro e aí... Atrás tem Nossa Senhora. Atrás tem Nossa Senhora, assim, com uma escada que é o terço. Um terço gigante. Já viu? Aí São Pedro fala assim... Olha, Jesus, eu não sei o que eu faço, porque tá subindo um monte de gente que eu não sei o que está acontecendo. Não está na lista. Não está na lista. Aí Jesus vira para ele e fala assim, deixa para lá, são coisas da minha mãe. São coisas da minha mãezinha, deixa. Né? Então, assim, mas é mesmo, né? Assim, é uma forma da gente chegar ao céu, quem sabe, né? Mas é um caminho, né, para a santidade, né? O terço, né? A gente rezar, né? Então, bastantes convites, Frei, padre, muito obrigada pela presença. Muito obrigado, que Deus abençoe. Uma Amém. esperança da gente fazer essa viagem, né? Quem sabe, né? Quem puder já procurar. Exatamente. Porque essa viagem a Assis agora, ainda mais com a presença lá do túmulo, né? Do corpo do Carlos Acutis, né? Daqui a pouco vai ser canonizado. Vai ser canonizado. Olha como tem jovem no mundo que não sabe que a gente tem um jovem atual santo, né? Não, da minha ainda idade. não, mas já é. Não é santo, não. Não, mas vai ser, já tá saiu. Tá quase. Já saiu, vai ser. Ele deve estar esperando, né? Para ser agora, sabe nesse que ano, uma né? das coisas, antes de terminar mesmo, era legal falar, né? A gente estava vendo uma das coisas que acontecia com Carlos Acutis, uma coisa que aconteceu com ele é quando ele estava escrevendo o site dos ministros dos milagres eucarísticos. Quando ele escrevia o site, o computador dele pegava fogo, né? Pegou fogo mais 5 vezes, né? Era um Mac novo. Isso é um testemunho de quem conhecia ele, que na hora que ele estava escrevendo, e ele ria. Ele falou assim, o que eu posso fazer? Ele não dava satisfação, porque ele sabia que aquilo ali era do demônio, que o demônio não gostava de milagres eucarísticos, né? E eles já salvavam tudo, já deixavam tudo salvo, porque já sabia que podia acontecer. Há pouca gente entre nós, não sei se aqui já falamos, mas entre nós a gente falou de Jerusalém, não foi? Sim, foi. E dizem que Carlos Acutis disse à mãe dele assim, mãe, eu não quero ir a Jerusalém, porque eles tinham pensado, não, vamos fazer uma surpresa para o Carlos, vamos organizar uma peregrinação, uma ida a Jerusalém. E ele disse, não, mãe, não quero. Deixa para a gente ir em outro lugar. E ela disse, não, mas e na terra onde Jesus andou, onde ele pisou, E ele disse, não, mãe, eu não quero ir onde Jesus esteve. Eu quero estar onde Jesus está, que é na Eucaristia, em cada sacrário, no mundo inteiro. Quer dizer, um jovem dizer isso, ter ele entendeu tudo, né? A confissão dele também, né? No final, e tem uma história, a mãe dele falou isso, que ele foi se confessar antes de falecer, né? Uhum. E aí, quando o padre saiu da confissão, virou e falou assim, o seu filho é santo. Amém. Não, graças a Deus, né? Ter um santo, né? Nos dias de hoje, né? Então, assim, também é outra dica aí para quem está assistindo. Se você não conhece... Sempre invoco ele nas minhas missas. Não só por curiosidade. Com certeza. Não, procurem saber, porque é um santo de calça jeans, né, de tênis Nike. E usava Mac, né, para poder escrever os seus milagres eucarísticos. Não era para qualquer coisa. Propaganda também. Aí, né? Mas... Não é. Isso é uma evangelização linda, porque realmente é muito bom conhecer sobre Carlos Acutis, que é muito... E foi através de São Francisco de Assis, porque ele amava São Francisco de Assis também, né? Tanto que ele está lá, né? Está em Assis. Exatamente. E ver, né, que a gente estava falando sobre a riqueza, né? A família tinha dinheiro. Quer dizer, o computador pegava fogo, mas ele ficava tão tranquilo que sabia que a mãe ia dar outro para ele para continuar escrevendo. Ele sabia e já deixava tudo pro bem, porque né? A preocupação dele era perder os dados, né? Assim, não era o computador, né? Então, assim, o computador minha mãe dá outro. Eu não quero perder o que eu estou fazendo. Então, ele salvava tudo. Então, assim, você vê como o demônio incomoda. Então, a gente precisa estar firme em oração, né? Porque é isso. Quaresma de São Miguel.
Agora, festa de Nossa Senhora da Luz. Sim, nós vamos ter... Porque já estamos na preparação, não é? Amanhã vamos começar o tríduo, se Deus quiser, 4, 5 e 6. Temos o tríduo de Nossa Senhora, e depois o 7, temos a procissão de velas, 8 horas, lá depois da missa às 7 horas, depois a procissão 8 horas. Dia 29 de setembro, isso? Não. Isso agora no dia 7. O dia dia 7, agora. o tríduo. Isso, o tríduo agora e a missa dia 7 e depois seguida a procissão. Depois temos no dia 8, domingo, a festa propriamente de Nossa Senhora da Luz, na missa das 7. Quer dizer, é a natividade de Nossa Senhora, não é? Porque acabamos por celebrar 2 vezes, dia 8 e depois no último domingo do mês, que esse ano é dia 29, e que terá a missa às 4 horas, presidida pelo Sr. Bispo Dom Alexandre Palma, que é um dos novos bispos auxiliares da nossa diocese, e depois também com uma procissão, onde Nossa Senhora sempre é levada no carro dos bombeiros, e por isso será um momento de muita alegria e de muito louvor. Que o seu padre está fazendo. Eu faço, venham, em nome de Jesus. Né? Eu até queria que vocês fossem também. Nós não vamos só por um motivo, né? Também temos... Não, mas podemos ir antes. Vamos no dia 7 e no dia 8, como o padre disse, estaremos lá. E no dia 29 de setembro, a gente vai estar em Fátima, né? Junto com as irmãs do Instituto Reside aqui de Portugal. Que é o encerramento da Quaresma de São Miguel. Que também, Bom, temos 2 convites maravilhosos. Quem puder ir para Fátima, vai. Quem puder ir para Nossa Senhora, para Lisboa. Para Lisboa também, para fazer a festa de Nossa Senhora, também vai ser maravilhoso, né? Dia 29 de setembro. Ou seja, se não pode ir para lá, tem aqui. Quem não pode ir aqui, pode ir lá. Sim. Né? Quem precisar de ajuda para ir a Fátima também, a gente está organizando também. Vocês entrem em contato, que a gente vai ter aqui uma caravana para ajudar quem não pode ir. E... queríamos pedir uma bênção. Queria agradecer muito a disponibilidade do Frei por estar aqui conosco, por ter falado essas coisas que foram maravilhosas para gente. E dar uma bênção para gente e para todo mundo que está assistindo para finalizarmos Dou sim. Nosso dia e começarmos a nossa semana bem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Pai Santo, nós te pedimos por cada um daqueles que nos escuta este podcast, por esta família que organiza esta missão, esta evangelização, por todos os que aqui trabalham, todos os que ainda passarão por aqui, que serão evangelizadores aqui, que darão seu testemunho. Lava-nos com o teu sangue precioso, protege-nos com o manto de Nossa Senhora. Envia, ó Pai do céu e da terra, os teus santos anjos, para que possamos em tudo e sempre cumprir a vontade do Senhor. Para que em tudo, ó Pai, nós possamos honrar e adorar o Teu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo e sejamos sempre buscadores da santidade, sejamos sempre na frente da luta contra o pecado, para que o amor sempre possa vencer. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigada. Quero pedir para todos aí que estão, compartilhem, participem, mandem seus comentários, deem o like, seguem o nosso canal, seguem o YouTube, seguem o Instagram também. Vai estar aqui aparecendo o QR Code, que é do Instagram. Vão lá direto, seguem também. E seguem o Frei Sérgio também, para vocês poderem ouvir muita coisa de Deus, muita coisa boa ainda que tem pela frente. Muito obrigada, Frei. Muito obrigado, que Deus abençoe. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.